É esse trabalho de chegar às diversas aldeias, conviver com as crianças, comer com elas, brincar com elas. Porque os recursos numa sociedade justa ainda não chegaram, mas chegarão um dia. Mas nunca chegará a ternura, a bondade, esse sentimento de humanidade que a fraternidade oferece. É isso que mais sensibiliza os espíritos nobres. É que é um ato de amor. Não é um ato sociológico, não é uma atividade de salvar da fome, é uma atividade de dignificar as criaturas humanas através do exemplo. Acesse fraternidadessemfronteiras.org.br, escolha o projeto do seu coração e apadrinhe. Acolher Moçambique. Ajude a construir e montar centros de acolhimento e oferecer alimentação, cuidados com a higiene, atividades educativas e culturais a crianças das aldeias de Moçambique. Ação Madagascar. O sul da ilha de Madagascar vive uma das piores crises humanitárias do mundo. As crianças passam fome e bebem água suja. A maioria sofre de desnutrição severa. Estamos na ilha oferecendo alimentação, cuidados com a saúde e educação. www.fraternidadesemfronteiras.org.br
noite a todos. Vamos iniciar os estudos nessa segunda, criando um ambiente harmonioso, que ele possa ser agradável durante essa noite, que possamos absorver o que a gente precisa para a nossa caminhada, entender um pouco mais o que a gente está fazendo aqui. E nessa proposta de aprendizado, vibrando uma prece. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Alguém novo na casa, no estudo de segunda? Sejam bem-vindos. Quem já viu o vídeo da terapia anti-queixa do Roosevelt? Levante a mão. Acho que a gente pode passar de novo, então. Essa palestra tem no YouTube, quem quiser assistir na íntegra, em torno de 1 hora. Eu fiz uma compilação aqui de 15 minutos, mas vale a pena a gente relembrar. São coisas que a gente sabe, mas de vez em quando precisa relembrar, para a gente não esquecer de aplicar no nosso dia a dia. Boa noite aos amigos. Boa noite aos irmãos. Que Jesus nos permita experimentar de sua paz. Eu pensei, mas eu confesso que não foi difícil falar sobre a queixa, a lamentação, a reclamação contra a vida ou a providência divina fosse algo inerente à vida de todos nós. Então eu escrevi uma obra com o título de Terapia Anti-Queixa, e que é o alvo do nosso estudo de hoje. Do ponto de vista moral e espiritual, a mesma coisa acontece conosco, porque todos nós aqui, sem exceção, todos nós aqui teríamos hoje, exatamente agora, 1 ou 2 razões que justificassem reclamarmos da vida. Quem não tem uma esposa histérica, um marido alcoólatra, um filho com problemas? Quem não passa pela experiência da falência de saúde ou de dinheiro? Sempre acontece alguma coisa. Afinal de contas, a finalidade da vida é desafiar o homem para nos desenvolver, para nos fazer crescer. Então sempre alguma coisa não vai bem. Mesmo assim, todos nós, sem exceção, teríamos uma lista muito maior de situações agradáveis, positivadas, a agradecer. E disso nos esquecemos. Tanto é que quando estamos andando na rua e alguém pergunta como vai, a gente responde indo, levando, tocando, empurrando com a barriga do jeito que Deus quer. E Deus não quer nada, porque se Ele quisesse, Ele vinha e fazia. É Deus. Ele simplesmente ama, Ele simplesmente permite. Então todos nós teríamos uma lista muito maior de situações a agradecer. Somos espíritas. E a doutrina espírita, se bem estudada, tira de nós o medo da vida, tanto quanto furta o medo da morte. Temos uma casa para voltar ao término desta reunião. Uma casa boa ou nem tanto, mas uma adequada às nossas necessidades de experiência aqui na Terra. Podemos ver, ouvir, falar com clareza. Mesmo assim, se 1 ou 2 algumas situações de nossa vida não estiver como desejamos, é dela que vamos falar. Então é social, é cultural. Eu convido os amigos a imaginarem a existência de uma caixa d'água. Visualize uma caixa d'água e um cano que evidentemente a abasteça de água. Mas uma caixa d'água que está trincada, está vazando. Por mais que o cano a abasteça de água, ela nunca vai estar cheia, porque está vazando. A mesma coisa acontece conosco. Nós temos os nossos problemas e chegamos à casa espírita. Eu uma vez aqui
Nos submetemos aos tratamentos que ela oferece, os passes, ao estudo, à palestra, assim por diante, e nos abastecemos. E quando saímos daqui, vamos reclamando da vida, das pessoas, do governo, da sociedade, aí vazamos. Reclamamos e depois temos que fazer o que deve ser feito. É a mesma coisa que imaginar que estamos todos aqui agora, deixar os carros estacionados. Suponhamos que tem alguém lá agora furando um pneu de cada carro. Quando terminar a palestra e os amigos forem embora, o primeiro vai chegar e vai xingar o carro. O segundo vai chegar e vai chutar o carro. O terceiro vai chegar e vai trocar o pneu. A proposta é: troca de uma vez, espírita, e passa com dignidade. Porque a vida sempre vai te provocar. O rapaz, o dono da casa, na melhor das intenções, para quebrar aquele silêncio, ele olhou para uma janela lateral que dava acesso ao pátio da família e disse assim: Roosevelt, pena que hoje vai ter pouca gente no centro, porque vai chover. A mulher dele, impulsionada ao menos pela curiosidade, olhou para a mesma janela e disse: não, hoje não chove. Ele disse: chove. Chove porque sempre que eu digo que chove, chove. Ela disse: não, sempre que você diz que chove, nunca chove. Chove, não chove. Chove, não chove. Claro que chove, não chove. Um deles olhou para mim e falou: Roosevelt, chove ou não chove? Eu pensei rapidamente, acabei de chegar, o que eu faço? Brigou com ele ou brigou com ela? E o que é pior, não ia mudar nada, porque na palestra eu iria, independente do que estiver acontecendo, nem se for o dilúvio, eu vou. Iria falar para quem estivesse lá. Reclamar para quem então? É social, é cultural, já estamos condicionados a isso. Reclamamos, e depois temos que fazer o que deve ser feito. E para piorar, agora eu tinha na minha frente o casal posto esperando uma resposta que eu não sabia qual dar. Eu olhei para eles, pedi ajuda aos amigos espirituais, não queria piorar a situação. Faltava 4 dias para mim ficar lá ainda. E aquele que me fala o coração me deu uma ideia, foi o máximo que eu pude fazer. Eu olhei para o casal bem sério e disse assim: o negócio é o seguinte, ó. Daqui para cá chove. Eu ia brigar? Eu não, de maneira nenhuma. Daqui para cá vai ser uma secura só. Então nós fazemos assim. Reclamamos e depois temos que fazer o que tem que ser feito. Esta obra, Terapia Anti-Queixa, ela tem o prefácio escrito pelo maestro João Carlos Martins, que é considerado hoje um dos maiores exemplos de superação do mundo. E a história dele é espelho para todos nós. Ele começou a tocar piano aos 8 anos de idade, aos 13 tinha uma carreira nacional. Aos 18, uma carreira internacional, vindo a ser considerado o melhor intérprete de Johann Sebastian Bach do mundo. Mas aos 26 anos jogando bola com os amigos, ele caiu, levou um tombo, e ele, que era pianista, vivia das mãos. Por acaso nesse tombo, porque acaso é o nome que a vida usa quando não deseja aparecer, por acaso machucou justamente o 4º dedo da mão direita, que perdeu completamente o movimento. Iniciava-se naquele momento o desenvolvimento de uma nova técnica, onde os dedos sadios deveriam superar a falência daquele outro, e ele conseguiu, e quando conseguiu, foi acometido pela LER, a lesão por esforços repetitivos que lhe furtou novamente da vida à música. Iniciava-se naquele momento uma nova técnica, onde ele fazia paralelo a tratamentos dolorosos e no final de 3 anos estava novamente tocando as 21 notas por segundo. E quando conseguiu, na saída de um teatro, ele foi assaltado e golpeado na cabeça por uma barra de ferros. E teve o lado direito inteiro paralisado.
Iniciava-se naquele momento o desenvolvimento de uma nova técnica. Enquanto ele buscava a reabilitação do lado direito, desenvolveu uma maneira de tocar piano somente com a mão esquerda. E quando conseguiu, apareceu um tumor na mão esquerda. E os médicos tiveram que amputar alguns nervos e os dedos não funcionariam mais. Iniciava-se naquele momento o desenvolvimento de uma nova técnica, que ele usa até hoje porque toca até hoje com 2 dedos de uma mão e um da outra. O que acontece na nossa vida prática é mais ou menos assim. Você acorda de manhã, reclama. Sabe aquele dia que você estava insuportável? Tá lembrando ou não? Faz uma força. Aquele dia que nem você aguentava você mesmo. Quem vive com você já lembrou. Faz uma força. Você estava insuportável. Você estava tão mal, mas tão mal que você mora sozinho e estava pensando em fugir de casa. Nem você aguentava você. Lembrou? É desse dia mesmo que eu estou falando. Esse dia você estava insuportável, chegou na casa espírita e falou assim para quem estava lá: hoje eu vou precisar tomar uns 3 passes, porque acho que eu tô com encosto. Tá lembrado? Deixa eu ensinar o nome certo. Não é encosto, é convidado, porque somos nós que os atraímos. E podemos escolher a companhia espiritual que desejamos, corrigindo as nossas disposições mentais. Mas eu gostaria que essa obra, Terapia Anti-Queixa, ela tivesse alguns traços práticos. E eu tive algumas ideias que estão na obra, mas vou citar um deles desejando que seja útil. A primeira situação prática que eu pensei foi o seguinte: eu percebi que a gente reclama da vida porque quando alguma coisa dá errado, a gente não sabe o que falar. Não sabe o que falar, então reclama. Porque imagina só, acontece uma coisa desagradável, triste, você fala assim: ainda bem, que bom. Não dá certo. Então acontece uma coisa triste, a gente não sabe o que falar e reclama. Aí eu pensei assim: eu tenho que criar alguma coisa, bolar uma frase para a gente falar quando as coisas dão errado. Assim a gente não reclama e passa com dignidade. Aí eu pensei: que frase? Aí eu percebi uma coisa. Eu percebi que todos nós, planeta Terra, estamos aqui reunidos para se tratar de alguma coisa. Percebeu já ou não? Uns estão aqui para tratar a violência, a maledicência, a prepotência, a avareza, os piorzinhos, tudo isso junto. Mas todo mundo está aqui para se tratar de alguma coisa. Eu pensei, minha frase é essa: estou em tratamento. Mais ou menos assim. Espírita, se acorda de manhã, nem vamos perder tempo com isso, porque você fala aquilo que todo espírita fala e faz de manhã. Acorda, abre a janela, dá bom dia a Deus, agradece por mais um dia, lê uma página do Evangelho, faz as suas orações. Nem vamos perder tempo, porque os espíritas fazem isso todos os dias. Então, pai, se acorda, faz o que os espíritas fazem todas as manhãs, se arruma para ir trabalhar, porque os espíritas adoram trabalhar, senta para tomar café da manhã, toma tranquilamente o seu café da manhã, e quando está tudo pronto, quando está na hora de você sair para o trabalho, como a finalidade da vida é te pegar, te colocar à prova, você derruba a xícara de café na própria roupa. O que você diz, espírita? Estou em tratamento. Levanta da mesa sem empurrar a cadeira, vai no seu quarto, abre a porta do guarda-roupa, tira a roupa suja, veste uma roupa limpa, fecha a porta do guarda-roupa sem bater, que você está em tratamento, e sai tranquilamente desejando bom dia a todos, porque assim se comportam os espíritas. É fácil ou não é? Eu falei. Aí você vai trabalhar tranquilamente, sem reclamar da vida, mostrando que confia em Jesus. Chega, então está no trabalhar, só que como a finalidade da vida é te pegar, cada hora ela vai aprontar uma coisa, porque estamos aqui para nos desenvolver. Você lembra que quando você estava no horário de sair trabalhar, você teve que voltar a trocar de roupa? Então você está atrasado para o trabalho agora. E quando nós estamos atrasados para o trabalho, quem é a primeira pessoa que a gente encontra?
o chefe. Eu não sei se vocês já estudaram isso nessa casa, mas chefe tem uma mediunidade especial. Porque chefe é aquela criatura que chega cedo quando você chega tarde. E chega tarde sempre que você vai mais cedo. Então você está chegando atrasado no trabalho, dá de cara com o chefe que não está bem. Ele olha para você e diz assim: o nosso país é um país de terceiro mundo por causa desse tipo de comportamento. E a nossa empresa não se desenvolve por esse tipo de exemplo que você dá. E sabe o que você fala para o seu chefe? Isso vocês aprenderam, né? Ele não vai entender nada, mas você diz para você mesmo: estou em tratamento, nem atestado leva, pede desculpas, se predispõe a compensar o tempo perdido porque é tua responsabilidade administrar as suas horas, trabalha o dia todo sem descontar nas pessoas e no final do dia você passou com dignidade. Vocês já foram para a Bahia alguma vez? Já? Sabe aquelas fitinhas que quem vai traz pra gente? A gente compra um feixe que é barato, dá pra família inteira. E pra cada um que você dá, você fala assim: trouxe só pra você, né? A gente gosta de exclusividade. Pega uma fitinha daquela, quem não foi, não tem problema, vai no bazar, compra uma, pode ser genérica mesmo. E amarra no braço. Quando você amarrar no braço, você vai pensar assim: toda vez que eu olhar pra fitinha, eu vou lembrar de não reclamar. Porque no fundo a nossa fé é uma fé vacilante, percebeu isso ou não? Nós confiamos em Deus, mais ou menos, porque cremos que Ele fez os sóis, as galáxias, as estrelas, a natureza reguladamente sábia, mas errou na nossa vida, percebeu já ou não? Tanto é que quando alguém que a gente não gosta, quando alguém que a gente não gosta bate o carro, a gente diz: tá vendo como Deus sabe o que faz? Quando a gente bate o carro, a gente fala: onde é que está Deus? Encontramos no Evangelho novamente, em Romanos capítulo 8, versículo 28, uma nova contribuição. Lá está escrito assim: tudo coopera para o bem quando se caminha para Deus. Independente do que ocorra comigo ou com vocês, pois por mais amargo e triste que seja, tudo coopera para o nosso bem se caminharmos para Deus. Então é importante saber que se você fez um plano para a sua vida, tinha um objetivo de chegar a determinado ponto e chegou em outro, talvez não esteja onde deseja, o que não quer dizer que esteja no lugar errado. Então, que a gente consiga botar em prática essa lei da fitinha, né? Porque o que ele falou aqui foi da lei de sintonia vibratória. Uma importante lei que regula o nosso bem-estar, como a gente vai levar a nossa vida nessa existência, ou seja, é uma opção. A que sintonia eu vou me ligar nessa vida? Ou pelo menos a quais sintonias eu vou mais me ligar nessa vida, né? E existe uma pesquisa de um japonês, Masaru Emoto, que fotografou a cristalização da água, e isso aqui representa a ação do nosso pensamento, do nosso sentimento em contato com a água. E nós somos 70% água, né? Então, uma energia de raiva, de reclamação, é muito diferente de uma energia de agradecimento, né? Se eu começar o dia agradecendo, o meu corpo vai estar mais saudável, mais resistente. Eu vou atrair mais agradecimentos. E se eu começar o dia reclamando ou com raiva, eu vou adoecer o meu corpo, vou atrair situações para continuar reclamando ou ficando com raiva.
Então isso aqui é uma pesquisa científica que demonstra isso, e a gente não dá muita bola para esse aspecto. Então a necessidade para nós mesmos, não para os outros, da gente mesmo estar bem, agradecendo o que tem, mesmo que tenham coisas que não estão boas, e sempre vão ter, e não só para a gente, para todo mundo. Isso aqui é um planeta de aprendizado. O planeta Terra é uma grande escola. E a gente veio aqui aprender algumas lições. Então, para a gente sair dessa escola e ir para uma outra melhor, a gente precisa primeiro passar por essas disciplinas. E reclamando, a gente vai só ficar repetindo de ano. Então, outra grande lei que nos influencia também e que ajuda a gente a entender o que está passando é a lei de causa e efeito. Tudo que eu faço para o outro vai voltar para mim. Por isso Jesus falou do mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Porque tudo que fizer para o próximo, você vai receber isso de volta. Então a gente consegue compreender o que está vivendo, consegue não julgar mais, não condenar mais. A gente entende o que o outro está vivendo e respeita isso, porque eu também gosto que respeitem a minha forma de viver. Então, se algo de ruim acontece para mim, eu sei que existe essa lei. Então, eu fiz algo para isso estar acontecendo comigo. Então, não é injusto. E se algo aconteceu que eu não estou gostando, eu vou buscar uma solução para esse problema e não mais sentar e reclamar. Porque é mais cômodo, né? A gente sentar e reclamar do governo, da família, do patrão. E aí a reclamação não exige nenhuma atitude, né? É uma ação passiva, né? Você só senta e chora e reclama. Enquanto assumir a responsabilidade pela nossa vida exige uma ação ativa. Eu preciso envidar esforços, persistência, para fazer a mudança, para resolver um problema, para resolver uma situação. E as leis do psiquismo? Porque eu penso dessa forma. O que são esses pensamentos que estão no meu campo mental todos os dias? São meus? De onde vem isso? São bons? É bom eu dar continuidade, alimentar esses pensamentos? Ou é bom eu tentar não energizar esses pensamentos, não me atrair, ou não atrair esses pensamentos para mim? Então, se eu entender o meu campo mental e psíquico, eu consigo ficar atento a isso. E estando atento, que é o estar consciente da vida, faz com que a gente evite sofrimentos desnecessários. Aí eu vou analisar, esse pensamento é bom ou não? É bom, então vamos em frente. Não é bom, então faz uma prece para quem está ligado a ele, para que quem está ligado a ele receba um auxílio e você não se liga mais, você não entra de carona nele. Então o que a gente traz aqui são aspectos que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, para evitar dificuldades lá na frente, para resolver o que foi feito até agora. E entendendo como a vida funciona, é mais fácil da gente fazer essa mudança necessária, a reforma íntima. Porque eu sei que vale a pena. Eu sei que eu sou o maior beneficiado disso e que não tem nada de errado. Não adianta eu sentar e cruzar os braços. Se eu estou aqui, o que eu estou vivendo é algo que eu plantei na minha caminhada evolutiva. Então, a responsabilidade é para mim, é minha. Eu preciso fazer algo para sair dessa situação. Não adianta esperar isso vir de fora. Nem do CEPA, nem do atendimento. Se eu não me engajar nessa mudança, não adianta qualquer pessoa, qualquer grupo, ou qualquer técnica tentar me ajudar. Eu preciso querer mudar. Quando eu quero mudar, é o tal do ajuda-te que o céu te ajudará. Quando eu quero mudar, aí todo o auxílio vem em direção a gente. A gente pode perguntar se tiverem dúvidas, tá? Eu trago aqui um assunto para a gente ter um segmento, mas se tiverem dúvidas podem ir perguntando, tá?
Esse aqui é um texto do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, do livro Rumo Certo, Familiares e Amigos. Então, ele traz um retrato do que é o nosso grupamento familiar, ou profissional, ou círculo de amizades, o que a gente está vivendo aqui. Entender o que causou a gente estar nesse grupamento ao lado dessas pessoas. No turvelim das preocupações em torno dos familiares queridos, pausemos de algum modo para enxergá-los não com os olhos da afeição possessiva, e sim na posição de criaturas de Deus, como são tanto quanto nós. Então o pai acha que ele criou o filho, que ele tem direito de direcionar a vida do filho, e não tem. Mas esse pensamento materialista que vê apenas essa existência, ele se acha nesse direito de poder direcionar o que o filho vai ser ou vai fazer da vida. Ele tem que seguir o que eu acho que é o certo. E isso é um crime para o desenvolvimento dele. Então, entender que ele também é um filho de Deus, também, talvez mais antigo do que eu. Só nessa vida o corpo dele é mais novo, mas espiritualmente talvez já tenha uma caminhada maior do que a minha. Então, entender que o outro é um ser eterno, multimilenar. Tem experiências que a gente não sabe dimensionar pelo que ele já passou. Então, respeitá-lo, porque eu não tenho condições de julgá-lo. Ele está passando por uma experiência. Talvez se eu tivesse nessa experiência, eu estaria fazendo pior que ele. Ou estaria fazendo outras escolhas. Então, não com afeição possessiva, ele não é nosso. Nós não temos o direito de querer controlá-lo, de mudá-lo. Nós estamos ali para apoiar, para auxiliar. E tem pessoas, chefes de famílias, ou patriarcas ou matriarcas, que têm um verdadeiro controle possessivo sobre a família. Então, às vezes, ela é a fonte dos recursos e pelo grupamento depender dos recursos dela, ela acaba forçando situações para todo mundo agir de acordo com como essa pessoa pensa. E isso cria situações complicadas de você resolver depois, inclusive em atendimentos aqui. E quando isso aqui é muito forte numa próxima vida, essa pessoa que tinha os outros sob o controle dela, ela não vai vir com o recurso financeiro, né? Porque ela usou mal esse recurso para tentar dominar o grupamento. Então ela vem sem recurso. E a família vem antes dela, para ela não ter uma ascendência da idade, né? E aí nesses casos, às vezes, em alguns casos, isso é tão forte que ela acaba, como ela não consegue controlar aquele grupo, e ela está tão fixada nisso, querendo isso, ela acaba às vezes até gerando uma doença em si mesma, para o grupo familiar estar em torno dela e ali perder todos os recursos, toda a riqueza que tem, para tratar da doença dela. Tão forte que é isso. Queríamos talvez que eles acreditassem, né, pelos nossos padrões. No entanto, possuem caminhos outros pelos quais chegarão às mesmas fontes de fé em que se nos apoia a existência. A gente vê muito isso em trabalhador espírita, né? Às vezes o filho não quer saber disso aqui. E respeitar isso é a caminhada dele. Ele tem algo para resolver lá naquela linha, naquela caminhada dele. E eu não posso impedir isso. Eu vou dar o meu exemplo, vou me colocar como um ponto de apoio, como um porto seguro. Mas respeitar o que o outro veio viver aqui. Isso faz parte do que ele programou para a existência dele. Então eu não posso interferir nisso. Desejávamos pensassem pelas ideias que nos orientam a estrada, mas trazem consigo vocações e tendências, ideal e visão muito diferentes daqueles que nos caracterizam à marcha. Então eles não precisam pensar igual a gente, e a gente quer impor isso. E a gente é maldosamente democrático, né? A gente fala assim, não, tu pode fazer isso, mas a gente vai direcionando para que eles não consigam botar em prática a ideia deles.
para que prevaleça a nossa vontade ou a nossa ideia. A gente fica falando, quer fazer isso? Pode, tá? Mas tem isso e aquilo que pode dar errado. Então você fica incutindo tanto essa ideia de que não vai dar certo, que a própria pessoa acaba tendo dúvida se ela quer realmente aquilo ou não. Então, a responsabilidade dos pais nisso. Aspirávamos a tê-los no mesmo trabalho que mais se nos adapta à maneira de ser. Todavia, nem sempre se destinam a fazer aquilo que nos compete realizar. Isso aqui também, hoje em dia não está mais tanto, tá? Mas ainda tem pessoas que ainda direcionam a questão profissional do filho, né? Quando eu me formei, um rapaz lá, que tinha uma das notas mais altas do curso, ele recebeu o diploma, ergueu e olhou para o pai na plateia e falou, esse diploma aqui é para ti, pai, agora eu vou fazer o que eu quero. 5 anos lá, porque o pai só ia ajudar ele se ele fizesse o curso que o pai queria. Então o filho tinha que ser um engenheiro, e o filho não queria aquilo. Depois que se formou, conseguiu se manter e foi fazer o que queria. Nessa existência eu estou botando isso à prova, né? Numa existência minha, o meu filho mais velho e o segundo, eu tinha uma vida no campo, e o segundo filho queria ficar comigo no campo. Eu obriguei ele para a cidade para estudar, para ser advogado. E o filho mais velho de hoje não queria ficar no campo, mas não queria ser advogado. Não lembro mais o que ele queria fazer, mas não era nessa área. Mas aí o pai lá, né, bem querido, né, impunha, né, não, você vai ter que ser doutor. Vai lá e vai estudar e pronto, e ponto final. E os dois se perderam na bebida naquela existência, porque não fizeram o que gostavam, né? Não foi a proposta da vida deles. E nessa vida o mais velho veio querendo fazer cinema, né? Eu sou da área da engenharia, então vai, Deus te abençoe, seja feliz, faz o que tu quer. Então, para evitar direcionar o que o filho vai fazer. E eles vêm bem diferente do que você acha, do que você pensa, justamente para tratar esse aspecto que lá no passado a gente pecou, né? Anelávamos situá-los nos figurinos de felicidade que nos parecem mais justos e aconselháveis. Entretanto, permanecem guiados pelo governo da vida para outros tipos de felicidade que ainda não chegamos a conhecer. E isso aqui está muito envolvido com a questão da orientação sexual. Então, as famílias ainda acham que aquele modelo que ela está vivendo é o certo para o filho. O filho tem um outro aprendizado, eu não sei qual é. Não quer dizer que você vai ser, não vai dar atenção, não vai educar teu filho. Você vai passar para ele os teus valores. Tudo que você acha que é certo, o que você descobre depois que não é certo, volte atrás, se retrate, mas sempre passando para ele informações, nunca determinando ou nunca criando expectativas de que vai fazer algo para você. Não, ele tem uma caminhada própria. Tá aqui. Inclusive o CEPA está montando um grupo de apoio a familiares dessa situação de jovens, principalmente, que têm dificuldade, não eles em si, mas a família, de aceitar a orientação sexual desses jovens, né? Que tem tido uma alta taxa de suicídio entre jovens. Em torno de 50% de jovens que se suicidam, um motivo é esse, tem relação com a questão sexual. Ou de não aceitação do que estão vivendo, ou eles até se aceitam, mas a família não consegue conviver com isso. E aí, como eles não conseguem ter a família como ponto de apoio, a sociedade não apoia muito também, né? Muitos desses jovens estão fugindo pelas vias do suicídio. E no estudo espiritual a gente sabe que é a pior fuga, né? A
pior escolha que você pode fazer é fugir pelo suicídio. O sofrimento, a dificuldade que você vai gerar é muito maior, muito, muito mesmo, do que se você tentasse ficar aqui e tentasse resolver esse problema. Então, quem tiver vontade de participar desse grupo, tanto no apoio, ou quiser participar, trazer alguma família para ser auxiliada, se informe lá na secretaria, que eles têm mais informações lá. Às vezes não nos conformamos ao vê-los sofridos ou inquietos, porém é forçoso considerar que, como nos ocorre, estarão carregando débitos e compromissos, que nem nós nem eles resgataremos sem dificuldade ou sem dor. Então, eles têm uma proposta de aprendizado, e a dor às vezes está envolvida nisso. Então, respeitar, auxiliar. Você é um porto seguro, mas auxilia eles. O pessoal aí do meio para frente do século XX, né, teve uma educação muito castradora, né, muito severa, austera. E quando a gente ganhou essa liberdade de fugir disso, a gente foi para o ponto oposto, né, dando uma educação para os nossos filhos muito permissiva, sem nenhuma disciplina. Aí, saindo da condição de pais e educadores para viver na condição de amiguinho dos filhos. Isso é tão errado ou mais errado quanto um pai austero, porque um pai austero ele ainda educava, impunha disciplina. E um pai permissivo, amiguinho, acaba prejudicando a caminhada do filho. Porque o pai austero, você faz uma terapia, você resolve o que ficou gravado lá naquela época lá da infância. E se você cria uma criança que não sabe lidar com as frustrações, nada mais pode ser feito depois lá na frente, porque ele vai estar lá na sociedade e lá ele vai ter que se comportar de acordo com a sociedade. A sociedade, a vida lá fora impõe frustrações para a gente, e se eu não sei lidar com isso, vão ser pessoas rebeldes, vão ser pessoas suicidas, que não vão saber lidar com a vida por falha nossa, de não ensiná-los, de não prepará-los para essa vida. Por tudo isso, aprendamos a observar nos entes amados criaturas independentes de nós, orientadas frequentemente noutros rumos e matriculadas em outras classes na escola da experiência. Então são criaturas independentes, a gente está apenas ali do lado fornecendo condições ou um envoltório material para elas terem essa vida e auxiliando elas nesse início de caminhada. Então ninguém é dono de ninguém. E acima de tudo, reconhecendo quão importante se faz a liberdade para o desempenho das obrigações que nos foram assinaladas. Saibamos respeitar neles a liberdade que igualmente desfrutamos perante as leis do universo, a fim de crescerem e se aperfeiçoarem na condição de livres filhos de Deus. Então a gente não gostava quando o pai queria conduzir a nossa vida, né? Mas a gente não evita tentar conduzir a vida do nosso filho, né? Porque com os nossos pais a gente achava que estava certo e não gostava da condição que eles tentavam impor para a gente. E a gente é muito egoísta, a gente observa a si mesmo, né? E acha que o filho também tem que pensar, tem que viver igual ao que a gente acha que é o certo. E a vida dele é diferente, é uma outra proposta de vida, de aprendizado. Então essa ideia de que a vida é uma competição prejudica muito isso. Porque a gente educa, prepara o filho para essa competição, para ele ser bem sucedido lá na frente. E isso está errado. Ele precisa chegar no final da existência dele com o aprendizado concluído, e não com um sucesso de acordo com o que a sociedade exige da gente. Então uma vida é um aprendizado, não é uma competição. Não é com o saldo bancário positivo que você vai chegar lá no final da vida que vai determinar se você teve uma vida boa ou não.
assim como o aprendizado, como você conduziu essa tua existência. Aliás, as pessoas com maior saldo bancário geralmente são as que têm mais frustrações lá no final, né? Aí arrumam um Parkinson, um Alzheimer, né? Porque trabalharam, se doaram a vida inteira para algo e chegaram lá no final e viram que aquilo ali não foi a resposta que eles estavam procurando. Então que a gente não precise chegar lá para ter esse aprendizado, né? Continuando mais um texto nessa linha, do livro Na Era do Espírito, também de Emmanuel, psicografado pelo Chico, Jovens Difíceis. Terás talvez contigo jovens difíceis, é preciso apoiá-los quanto se nos faça possível. Ampará-los não será traçar-lhes a obrigação de copiar-nos os tipos de felicidade ou vivência. Então, amparar não é fazer com que eles vivam do jeito que a gente acha que é o certo. É ser um porto seguro. Eu estou aqui para te apoiar no que você precisar. Claro que não nos compete o direito de abandoná-los a si próprios quando ainda inexperientes. Então, esse trabalho inicial é muito importante, principalmente do nosso exemplo como pais, como educadores. Então, o meu exemplo vai ficar registrado no psiquismo do filho, de quem está ali observando esse exemplo. Mas ele tem uma caminhada própria, isso ali vai auxiliá-lo. E também com relação a esse preparo inicial, nós ainda estamos muito no início dessa nossa caminhada evolutiva. A gente tem muita coisa ainda a ser tratada. Nós temos aspectos nossos realmente horríveis. Todos nós, sem exceção, tá? É só olhar para a história da humanidade. A gente construiu essa história, né? Então não tem nada de muito agradável para a gente olhar ali. Então, essa etapa inicial do filho, principalmente até os 7 anos, é que vai determinar o que ele vai viver nessa existência. Então, eu, por exemplo, se tivesse nascido numa favela lá do Rio de Janeiro, eu não seria o mesmo Walter. Outros aspectos do meu passado estariam em atividade, em aprendizado, se eu tivesse nascido lá. A mesma coisa na mesma cidade, por exemplo. Se uma criança nasce num ambiente de respeito, de auxílio, de cooperação, e na mesma cidade, com os mesmos pais, digamos, se esses pais não se respeitam, se não é um ambiente agradável, essa pessoa vai ser diferente. Porque nesse período inicial determina que partes do espírito vão vir para trabalhar nessa existência. Isso é uma atração magnética, digamos, uma atração vibratória. E como a gente tem muita coisa ruim ainda, se o ambiente não é agradável, vai aflorar do meu inconsciente para se trabalhar nessa existência coisas ligadas ao que a gente viveu. Então, a importância da gente dar condições de um ambiente agradável, de respeito, de cooperação, de tolerância para essa criançada que está vindo aí. Porque eles têm um trabalho hercúleo pela frente, né? O plano de regeneração está começando aí. E essa turma nova que veio para essa mudança, porque nós que já passamos aí da metade da caminhada, ou estamos perto disso, a gente é muito cabeça dura ainda. Então precisa vir gente nova para botar em prática essa mudança. Então o nosso descaso com a educação dos filhos pode atrasar um bocado aí essa regeneração que está chegando. Entretanto, isso não significa que devamos destruir-lhes a vocação, furtando-lhes a autenticidade em que se lhes caracteriza a existência. Então, observar as tendências do filho. Se são tendências maldosas, coloca disciplina nisso, para auxiliá-lo a lidar com esse aspecto que ele veio trabalhar. Sonharemos para nossos filhos no mundo o invejável destaque nas profissões liberais com primorosas titulações acadêmicas, mas é possível hajam renascido conosco para os serviços da gleba,
aspirando a adquirir duros calos nas mãos a fim de se realizarem na elevação que demandam. Então eu posso ter o desejo de que ele seja algo, mas eu não posso forçar isso. Permitir que ele faça o que ele quer fazer. De outras vezes, ideamos para eles a formação do lar, em que nos premiem o anseio de possuir respeitáveis descendentes. Mas às vezes a proposta dele não é nem casar, nem ter filhos. É outra. Então, Buda fala muito isso, né? O desejo é a causa do sofrimento. Se você coloca expectativa em cima de alguém, se aquilo acontecer, você já estava esperando, você não ganha nada. Se não acontecer, você está frustrado. Então, o desejo é causa de sofrimento. E se você não deseja, se você respeita e não cria uma expectativa, se aconteceu aquilo que você gostaria, que bom. Se não aconteceu, tudo bem, você não estava esperando nada mesmo. Então, como a gente não tem ainda acesso à carta kármica do filho que está chegando, a gente não pode tentar direcionar a vida dele. Você não sabe os pontos que ele veio para trabalhar. E existem planos onde isso já ocorre. Então, os pais, antes de terem o filho, recebem lá um mapa kármico da criança. Já sabem os aspectos que ele veio trabalhar, o que ele já tem resolvido, os aspectos negativos. Então os pais já sabem aonde vão precisar se esforçar. Aqui a gente ainda precisa ficar observando para saber quais são esses aspectos. A não ser que seja quando se preparou para nascer ou desde cedo você já está atendendo. Aí você já vai tendo uma ideia do que ele fez nessa caminhada evolutiva e, em consequência, já sabe também o que ele vai passar. No entanto, é possível estejam conosco para longas experiências em condições de celibato, carregando problemas e provas que lhes dizem respeito ao brilhamento espiritual. Às vezes, gritamos revoltados contra eles, exigindo-nos adotem o modo de ser. Frequentemente, porém, se isso acontece, acabamos por perdê-los em mãos que lhes deslustram os sentimentos ou lhes estragam a vida, quando não os empurramos inconscientemente para a furna dos tóxicos ou para os despenhadeiros do desequilíbrio mental com que se matriculam nos manicômios. Então, entender como funciona o desenvolvimento do psiquismo de um ser humano. Se eu sei que é só até os 7 anos que eu consigo educá-los por palavras, dizendo o que eles devem ou não fazer, é só até essa idade. Depois disso não adianta muito. Eles podem aprender a usar uma máscara para você não ver quando estão na tua frente. Mas depois dos 7 anos, a maior parte da memória espiritual que vai ser trabalhada nessa existência começa a ser acoplada. E aí não tem mais muito o que fazer. Então, se eu entendo isso, até os 7 anos eu me esforço o máximo para dar condições de uma vida não tranquila, mas uma vida de acordo com o que ele veio para experienciar aqui. Depois disso, eu dou o meu exemplo. É o que mais funciona. Não adianta mais falar. Até o contrário, né? Se depois dos 7 anos você quer que ele faça uma coisa, fala o contrário, porque ele geralmente faz o contrário do que a gente fala, né? Então usa essa tática, fala o contrário, que eles querem te desafiar e vão fazer o que você quer. Então não adianta você determinar depois dos 7 anos, com raras exceções, tá? Então, depois dos 7 é o nosso exemplo. E aí, como a gente não tem um exemplo muito bom, compadece-te dos filhos que pareçam diferentes de ti. Geralmente, quando isso aqui acontece, que o filho é muito diferente de ti, você tem um dedo lá quando ele começou a ser diferente. Você ensinou ele a agir dessa forma. Lá no passado, eu ensinei a ele que ele era superior aos escravos, que aquelas pessoas eram seres inferiores a ele, que ele não precisava trabalhar.
E agora eu preciso consertar isso. Daí agora eu venho sem muitas condições financeiras para que ele seja forçado a trabalhar. E aí fica encostado na gente até os 40, 50, 60 anos. Né? Mas onde está a causa disso? Lá no passado eu ensinei ele a não trabalhar, que ele não precisava fazer isso, que tinham seres inferiores a ele que podiam fazer isso para ele. Então eu mesmo deseduquei e agora venho com a função de educar. E se eu não faço essa parte da educação, eles vão ficar encostados a vida inteira na gente. Oi. E aí na próxima, daí continua desse mesmo jeito? Tá preocupada, gente? Não, mas é um exemplo, né? Eu, graças a Deus, Enquanto você não... Não, foi brincadeira. Enquanto você não resolver essa situação, se você deseducou alguém, você vai ter que reeducá-lo. Enquanto não resolver, vai continuar vindo junto. E cada vez em situações mais precárias, para que você seja obrigado a ensiná-lo. E a gente, geralmente, o nosso orgulho faz com que a gente chegue nesse ponto. A gente não quer dar o braço a torcer que está errado. E aí é pela dor. Aí é sofrido. Diga, Ivete. E se a criança é melhor que os pais? Podemos aprender com eles, né? E existem muitos casos, porque essa ascendência da nossa cronológica aqui não indica uma ascendência moral espiritual, né? A gente apenas forneceu um corpo para eles terem essa experiência. Não foi a gente que criou. Então é perfeitamente normal uma pessoa não muito boa ter um filho muito bom, porque isso não é genético. Aí que bom que eles venham e nos ajudam nessa caminhada, né? Porque se fosse o contrário, né, ia ser problemático, né? Então, se o pai já não dá muita atenção para esse lado moral e vem um filho ainda que ajuda ele a acentuar esse aspecto, né, negativo, a situação cada vez vai mais complicando, né? Então tem muitos filhos que vêm para educar os pais, sim. E isso não é muito difícil da gente encontrar, não. Aceita-os como são e auxilia cada um deles na integração com o trabalho em que se façam dignos da vida que vieram viver. Ampara-os sem imposição e sem violência. Amparar. Está ali do lado, eu sou um porto seguro. Quando precisar de mim, eu estou aqui. E auxilia. Não é viver a vida por eles. Aí você está alejando o filho. Você tem que permitir ele viver a vida. E você é um apoio para quando ele precisar. Antes de te surgirem à frente por filhos do teu amor, são filhos de Deus, cujo amor infinito vela em nós e por nós. Ainda mesmo quando evidenciem características inquietantes, abençoa-os e orienta-os, quanto possível, a fim de que se mantenham por esteios vivos de rendimento do bem no bem comum. E mesmo quando não te possam compartilhar do teto e se te afastem da companhia, a pretexto de independência, abençoa-os mesmo assim, compreendendo que todos nós, desde que nos vinculemos à ordem e ao trabalho no dever que nos compete, sem prejudicar a ninguém, desfrutamos por lei divina o privilégio de descobrir qual é para nós o melhor caminho de agir e servir, viver e sobreviver. Então, entender não só o filho, todas as pessoas que convivem conosco. Ele é um ser em si mesmo, ele tem uma caminhada evolutiva, diferente da minha. Então ele vai pensar diferente de mim, ele vai agir, ele tem valores diferentes, crenças diferentes, verdades diferentes. Mas não está errado, é o ponto que ele se encontra. E como a gente não entende isso, a gente não aceita e entra em atrito. Então, compreendendo isso, eu vou respeitá-lo. Mesmo que eu não concorde, eu respeito, é o aprendizado dele. Ele vai sofrer? Pode ser que sim. E se sofrer é ruim? Não. Se ele sofrer, ele vai aprender a não levar a vida desse jeito. É causa e efeito. Isso para ele trouxe uma causa de sofrimento. Diga, Neuza. Por favor, Tânia Maria Tomazelli. Tânia Tomazelli.
Alguma questão, pessoal? Vamos encerrando então os estudos dessa segunda, com o passe coletivo. Quem estiver na terceira presença ou mais e estiver precisando de atendimento, pode aguardar no auditório que a gente vai fazer os agendamentos. Tá? Quem não fez atendimento fraterno e também está querendo marcar atendimento espiritual, precisa fazer o atendimento fraterno, até para entender o que é um atendimento espiritual, o que você pode esperar desse atendimento, né? E já chegar nesse atendimento mais preparado. Então, nos colocando numa posição receptiva, quem se sentir confortável pode fechar os olhos, sabendo que a espiritualidade maior sabe melhor do que a gente o que a gente precisa, tendo confiança nesse amparo, sentindo essa onda de energia descendo do alto da cabeça para os pés, desintegrando qualquer energias que estejam prejudicando o nosso funcionamento saudável, deixando em cada célula o que ela precisa para o seu funcionamento adequado, para a sua defesa, nos sentindo mais leves, com uma semana abençoada de aprendizados pela frente, que a gente saiba reconhecer esses momentos de aprendizado e enfrentar o que a vida trouxer, porque esse é o objetivo, da gente enfrentar as situações e aprender com cada uma delas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Uma boa noite e uma boa semana a todos.